Nesse vídeo eu vou te ensinar as 7 principais emergências que todo profissional da enfermagem deveria conhecer. E se eu fosse você, eu assistia esse vídeo até o final, porque esse vídeo é muito importante para a sua prática clínica. Fala enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero falar para você as emergências mais comuns, aquelas emergências que você tem obrigação de saber, aquelas que mais aparecem no seu plantão e que se você não souber você pode matar. Isso mesmo, você pode matar o seu paciente. Então, para evitar que isso aconteça no seu plantão, assiste esse vídeo até o final, pega caneta e papel e anota cada detalhe que eu vou falar aqui para que você possa posteriormente estudar. Combinado? Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo a mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Acho que eu tô mago. Bochecha chupada. Em sétimo lugar estão as emergências respiratórias, as bronquites, asma, DPOC. Você consegue dominar, você hoje domina essas principais emergências? Vamos supor que chega um paciente para você asmático. Paciente que tem asma, acontece uma broncoconstrição, há muita produção de muco dentro da árvore traqueobrônquica e aquele brônquio que estava dessa forma, agora ele está menor, entrando e saindo menos ar, ou seja, ele vai acabar tendo uma taquipneia para poder compensar a luz da traqueia que agora está reduzido. E quando você for realizar o exame físico nesse paciente e você for pegar o estetoscópio e colocar lá no pulmão dele, qual é o som que você vai escutar ali? Você vai escutar um som chamado de sibilo. O paciente está com broncoespasmos. E qual vai ser o tratamento de uma crise asmática? Você vai tratar isso com uma das formas, com broncodilatadores. O mais comum deles é o salbutamol. Salbutamol, que ele atua sobre os receptores beta-2, que são os receptores localizados na árvore traqueobrônquica, realizando uma broncodilatação. Sabia dessa informação? Então, as emergências respiratórias, elas são bastante incidentes, principalmente na pediatria, nos pacientes mais jovens. Mas não quer dizer que não aconteça também nos idosos. Quando passar do tempo, esse paciente vai ter DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, muito comum principalmente nos pacientes fumantes, que acaba tendo um enrijecimento do parênquima pulmonar. Então, a sétima emergência que você precisa dominar são as emergências respiratórias. Já anota aí e vai logo estudar a asma assim que terminar esse vídeo, beleza? Em sexto lugar, essa emergência, ela é muito comum, que são as hiperglicemias. Aquele paciente que sempre está com a glicemia muito alta, aquele paciente que é diabético e ele apresenta uma alta glicemia capilar. A concentração de glicose no sangue está elevado. Quais são as duas emergências hiperglicêmicas? Uma é a cetoacidose diabética e o outro é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Tanto a cetoacidose diabética, que é a CAD, quanto o estado hiperglicêmico e hiperosmolar são duas condições clínicas que acontecem no paciente diabético que, se não for feito da forma adequada, esse paciente vai a óbito. E o que é que eu faço diante de um paciente com hiperglicemia? Ivo, já sei. Eu dou insulina para esse paciente, né, Ivo? Porque eu sei que a insulina, ela vai pegar aquela glicose que está na corrente sanguínea e vai colocar para dentro dos tecidos, certo? Não é bem assim. Quando você aplica insulina nesse paciente, as células vai ser ativada a bomba de sódio e potássio. Que a bomba de sódio e potássio coloca sódio para fora da célula e potássio para dentro. E isso pode evoluir num paciente com uma hipocalemia, que é uma baixa concentração de potássio, fazendo com que esse paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória. Só porque você fez insulina nesse paciente. Sabia dessa informação? Então eu não vou fazer insulina? A principal intervenção diante de um paciente com hiperglicemia
é você fazer volume nesse paciente. Então pega ali o soro fisiológico, mas preferencialmente o soro Ringer com lactato. E esse soro vai dar volume para o paciente e vai diluir o açúcar que está dentro da corrente sanguínea. Só um cuidado para os pacientes que são cardiopatas, para algum paciente que tem uma insuficiência cardíaca. E esse paciente com insuficiência cardíaca não resiste uma grande quantidade de volume. Óbvio, né? O coração não está batendo da forma adequada. Se você ofertar mais volume para ele, você acaba degringolando ainda mais, tá bom? Então, são apenas alguns detalhes. Mas diante de uma hiperglicemia, você deve mensurar quanto é que está o sódio, você deve mensurar quanto é que está o potássio. Assim que o potássio estiver maior do que 3,3, aí você está autorizado a fazer a insulina. Você tem que analisar o sódio, que é de 135 a 145. Então, hiperglicemia não é só insulina. Você precisa entender também um pouco dos exames laboratoriais. E em quinto lugar, são as crises hipertensivas, as urgências hipertensivas, as emergências hipertensivas e as pseudocrises hipertensivas. Tem diferença entre esses três? Sim, tem sim. O que é que se caracteriza uma crise hipertensiva? Quando o paciente apresenta uma pressão arterial sistólica maior do que 180 ou uma diastólica maior do que 110. Se esse paciente não tiver lesão de órgão-alvo, por exemplo, não tiver infartando, com edema agudo de pulmão, com dissecção aguda de aorta, não tiver tendo AVC, esse paciente ele está com a pressão alta muito provavelmente pelo uso inadequado dos seus medicamentos. Esse paciente aqui, ele não vai a óbito. A chance dele morrer naquele momento é muito pouco, porque ele não tem lesão de órgão-alvo. Nesse caso, a conduta é administrar, por exemplo, uma atensina nesse paciente ou então um captopril. Todavia, se você não fizer nada e mandar esse paciente para casa e tomar os medicamentos normais que ele já toma, esse paciente vai sobreviver da mesma forma, porque aqui a conduta é mais ambulatorial. Diferentemente de uma emergência hipertensiva. O que eu acabei de falar para você foi uma urgência. A emergência hipertensiva, sim, esse paciente pode morrer. Morrer de um AVC, de um infarto, de um edema agudo de pulmão, de uma dissecção aguda de aorta. Você precisa saber identificar esses sinais e sintomas. O paciente apresenta uma dor anginosa, tem uma dor torácica muito grande, possui alteração do pulso periférico, alteração da pressão. Se a pressão de um lado está diferente da do outro, esse paciente pode estar tendo ali uma dissecção aguda de aorta. Você ausculta esse pulmão, você está auscultando ali estertores, esse paciente pode ter um edema agudo de pulmão. Então você precisa conhecer o exame físico e ir descartando isso. E a gente também tem as pseudocrises hipertensivas, que na realidade é o mais comum de se encontrar. Aquele paciente que não é hipertenso, que se estressou com alguma coisa, ou então ele está ansioso, passou por algum momento, algum estresse ou algum trauma, a pressão arterial dele subiu. Nesse caso aqui, a conduta não é nem fazer antihipertensivo. O ideal é fazer apenas um ansiolítico, porque aí o paciente se acalma e naturalmente a pressão dele vai reduzir também. Certo? Aqui são alguns detalhes. Lembrando que diante de uma emergência hipertensiva, a gente entra com drogas vasodilatadoras, como por exemplo o nitroprusiato de sódio, como por exemplo um metoprolol e por aí vai, dentre outras medicações, beleza? A quarta principal emergência que você precisa conhecer é você não estar inscrito no canal. Pessoal, o Descomplica Enfermagem vem crescendo cada dia mais, isso graças a vocês que estão aqui diariamente estudando, acompanhando os nossos vídeos, se atualizando, se inscrevendo. Se você é novato por aqui e ainda não conhece, seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem, inscreva-se no canal. 70% das pessoas que assistem o Descomplica Enfermagem ainda não estão inscritos. Por que você está assistindo e não se inscreve? Se inscreva aqui e deixa a gente chegar aos 500 mil inscritos. Será que a gente bate aí 500 mil de inscritos? Bem, só depende de você. Clica aqui no botão de inscrever-se, beleza? Então vamos lá, vamos falar do quarto principal emergência que você precisa conhecer. Isso mesmo, emergências traumáticas, TCE, traumatismo crânioencefálico, trauma de tórax, trauma raquimedular, trauma de abdômen, trauma de extremidades, trauma de pelve. Todos esses traumas você necessita conhecer. Você sabia que o paciente com TCE,
e está apresentando, por exemplo, uma pressão arterial de 180 por 110, e você talvez naquele momento ache essa pressão alta e faça um antihipertensivo nesse paciente, e esse paciente acaba piorando e na óbito, ficando mais grave ainda. Mas o que é que você fez ali? Você ajudou esse paciente a morrer. Por quê? Quando o paciente tem um TCE, a pressão intracraniana já aumenta. Para que chegue sangue lá, a pressão sistêmica tem que ser maior do que a pressão intracraniana. Então, uma pressão arterial alta no paciente com TCE é o que está salvando a vida dele. Então, agradeça o paciente com TCE que a pressão dele esteja alta. Isso vai salvar a vida dele. Isso no caso do TCE, mas também no caso do AVC. Mas falando também do TCE, o paciente com traumatismo crânioencefálico, ele vai apresentar a tríade de Cushing. Já ouviu falar? Bem, então eu vou deixar que você pesquise um pouquinho mais sobre essa tríade, beleza? Combinado? Então, você precisa conhecer sobre os traumas, trauma de tórax, o que é que você vai pesquisar ali? Sinais de pneumotórax, sinais de hemotórax, qual é a diferença da ausculta? Vai ter uma diminuição, uma redução da ausculta, e na percussão, que naturalmente a gente tem um som claro pulmonar, e em um pneumotórax hipertensivo eu vou ter um som mais timpânico. E um hemotórax eu vou ter um som maciço. E ainda aqui no pulmão eu também tenho um coração que eu posso ter o tamponamento cardíaco. E os três sinais clássicos do tamponamento cardíaco, que são as bulhas reduzidas, de pressão arterial reduzido, e o paciente também vai ter turgência jugular. Esses três sinais clínicos é a tríade de Beck, onde você vai suspeitar de um tamponamento cardíaco. Enfim, tudo isso no trauma você tem obrigação de conhecer, beleza? A terceira emergência mais comum é a convulsão, são as crises convulsivas. Segundo as pesquisas, 10% da população em algum momento da sua vida vai apresentar algum episódio de crises convulsivas, aquela crise convulsiva tônico-clônico generalizada, que é a mais comum, mas pode ser outros tipos de crise. Muito comum na infância, mas também pode estar presente na vida adulta e nos idosos. Lembrando que quando o paciente apresenta uma crise convulsiva, diazepam não é para ser feito de forma intramuscular. Lembre-se, o diazepam possui uma absorção errática. Você não pode administrar na via intramuscular para cessar as crises convulsivas. O ideal é que na crise convulsiva, o diazepam possa ser feito de forma endovenosa. Mas é muito difícil pulsionar uma veia de um paciente e está convulsionando. Exatamente. Por isso que temos também a opção do midazolam. O midazolam pode ser feito também intramuscular, certo? E lembrando que tanto o diazepam quanto o midazolam é a mesma dose, 10 mg. Fala enfermagem! Professor Ivo Salles aqui. Ei, eu sei que eu estou atrapalhando o teu vídeo, mas sério, é por um motivo maior. Eu acabei de lançar o Prime Nurse. Prime Nurse é a minha nova plataforma, onde lá eu disponibilizo todas as minhas aulas ao vivo, todas as lives que eu fiz. Foram mais de 97 e cada semana tem atualização, cada semana tem uma live nova. Então, para você que quer aprender feridas e curativos, medicamentos, cálculos de medicamentos, urgência e emergência, tem várias aulas de urgência e emergência, exames laboratoriais, enfim, são diversos assuntos, todos dentro da mesma plataforma, todos dentro do Prime Nurse. E o melhor é que o Prime Nurse ele tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento. Por isso, para você fazer parte do Prime Nurse, você paga apenas R$ 29,90. Isso no plano mensal, R$ 29,90 por mês. Muito bom, não é? Sensacional. Então, não perca tempo, se inscreva agora no Prime Nurse, link na descrição. Te espero lá. Valeu, enfermagem. Volta pro teu vídeo. A segunda causa de mortalidade no Brasil é o acidente vascular encefálico, o AVE, ou então AVC, o acidente vascular cerebral. Devido à nossa má alimentação, devido associado às condições de doenças crônicas, o envelhecimento cada vez mais tardio, na verdade, uma mortalidade cada vez mais tardia, uma população cada vez mais idosa, tem se aumentado bastante a quantidade de pacientes com acidente vascular encefálico. Pode ser de dois tipos, pode ser hemorrágico, quando há um sangramento muito associado a alguma má formação arteriovenosa, ou então pode ser
do tipo isquêmico, que é o mais comum, cerca de 85% dos casos, é quando há uma oclusão de uma artéria, fazendo com que uma parte do cérebro morra. E lembre-se, no pré-hospitalar, para classificar esse paciente e suspeitar, né? Você tem a suspeita ali de um AVC, lembre-se de realizar a escala de Cincinnati, onde você avalia o desvio da rima labial, você avalia a capacidade desse paciente de falar, articular palavras e você avalia a força, ele realiza ali algum movimento. E mais uma vez, dentro do AVC, é a hipertensão, essa pressão mais alta que vai salvar a vida desse paciente. Porque se eu rebaixo a pressão desse paciente, a pressão intracraniana está maior e aí o cérebro não recebe sangue suficiente para ser perfundido e a gente ajuda a degringolar esse paciente. E não é isso que a gente quer. E agora a primeira causa. Rubem os tambores. Qual é a emergência que você precisa saber? E é que hoje no Brasil mais mata as pessoas? Infarto hoje é a principal causa de morte no Brasil. Cerca de 50% dos pacientes que têm um infarto vão a óbito. E 80% dos pacientes vão a óbito nas primeiras 24 horas. Por isso, é de suma importância que você que esteja me assistindo nesse momento saiba dominar o infarto, dominar as condutas do infarto. Mas antes, para você saber a conduta, você precisa saber identificar. Como é que você suspeita quando o paciente está infartando? Aquele paciente que chega para você com aquela dor no peito, anginosa, ele leva sua mão assim no peito. Esse sinal é o sinal de Levine. Essa dor pode se irradiar para a nuca, para o braço esquerdo, pode irradiar aqui para a mandíbula ou então até para as costas. O paciente vai chegar, às vezes, com a pressão um pouco alta, com taquicardia, vai chegar suando. Você faz o eletrocardiograma desse paciente, posiciona os eletrodos e vê uma alteração no eletrocardiograma. O que é que eu vejo quando o paciente está infartando no eletrocardiograma? Eu observo que o segmento ST ele fica elevado. Acontece um supradesnivelamento do segmento ST. E esse segmento ST fica acima da linha de base, acima de 1 milímetro. Mas isso muda de acordo com a idade e também com o sexo. Você precisa saber essas mudanças. Mas de forma geral, é isso. E aí, ok, o paciente está infartando. Qual vai ser a conduta? A gente realiza ali um fibrinolítico, uma alteplase, uma tenecteplase, e nesse paciente, ou leva esse paciente para o CAT, para realizar um cateterismo, para realizar uma cirurgia. Depende se tem ali uma hemodinâmica. Se tem uma sala de hemodinâmica e esse paciente pode ir para essa sala até 2 horas. Se puder, encaminha para o CAT. Se esse tempo for maior do que 2 horas, você faz uma trombólise nesse paciente, com uma alteplase, com uma tenecteplase. E além disso, você precisa dar outros medicamentos, como por exemplo um AS, o ácido acetil salicílico, 300 mg. Você precisa dar, esse paciente vai sentir dor, então avalia a necessidade de ofertar, de administrar morfina para esse paciente. Lembrando que eu não posso fazer morfina em paciente que possui ali infarto de ventrículo direito e parede inferior. E esse paciente que tem ali infarto de parede inferior, eu não posso administrar nitrato, porque acaba diminuindo a pré-carga. No paciente com infarto de VD, eu tenho que dar volume. Então observa que é um mundo que você precisa conhecer um pouco mais, não é? Então, se vocês quiserem, eu posso estar depois gravando um vídeo só sobre infarto. Todos os medicamentos, todas as doses. Se isso te interessa, comenta aqui se você quer essa aula sobre infarto que eu posso estar gravando para vocês. E aí, gostou dessa aula? As 7 principais emergências que você precisa saber: emergência respiratória, hiperglicemia, crises hipertensivas, traumas, convulsão, AVC e infarto. Eu tenho certeza que você já pegou e atendeu algum desses 7 principais emergências, mesmo que você trabalhe em um setor de emergência ou não, porque esses são os mais comuns de se encontrar. Pessoal, se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você clicar no botão de gostei. Quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba indicando para outras pessoas. Show de bola, pessoal! Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido até o final. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu tenho o maior prazer em bater um papo com vocês e responder vocês. Vou ficando por aqui, mas você não, hein? Tá vendo aqui, ó, uma playlist só sobre urgência e emergência. Clica lá, tá na hora de você parar e maratonar Netflix. Vem aqui maratonar o Titio Ivo.